que eu já ia me te convidar para vir. Né? Bom dia, querido telespectador, nessa terça-feira, semiferiado, Jogo do Brasil, hoje à tarde, é trânsito bastante complicado desde essa manhã em Porto Alegre, mas aqui no Vitrine RS a gente esclarece aí várias coisas para você. E não vamos falar hoje não sobre jogos, mas sobre assuntos muito importantes, trazendo um pouco da cidade de Porto Alegre para você. E não é isso mesmo, Rodrigo? O chimarrão hoje veio. O chimarrão sempre está aqui, com certeza, doutora Silvia. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Sempre é uma honra tê-los, vocês com a gente, nos acompanhando. Nossas entrevistas sempre de qualidade, sempre para você. Você que acompanha o Vitrine RS aqui na TV Urbana, canal 11 da NET, canal 55, antena UHF. Também, doutora Silvia, Vitrine RS está no Facebook. Só botar lá onde tu procura teu amigo, tua amiga, põe lá Vitrine RS. Estão todos os programas que já se passaram aqui no canal 55, no canal 11, também através do e-mail Vitrine RS, Cafundi, como se diz no anterior, vitrineRS@terra.com.br. Pronto, e temos também no WhatsApp 8585-2037, prefixo 51, a sua participação é importante. O chimarrão está na nossa mão, tem que estar na mão de você aí, telespectador, ou quem não é muito do chima, faz um cafezinho, não tem problema, o importante é estar com a gente aqui no nosso programa, nesta terça-feira de Rodrigo, Porto Alegre. Mas hoje a gente tem uma grande novidade para o telespectador do Vitrine RS. Qual? Ele vai poder participar ao vivo. E a cores? Ao vivo, fazendo perguntas ao vivo. A sua ligação vem direta para a gente através do telefone 3248-0678. 3248-0678. Opa, coisa boa. E nós teremos dois assuntos bem importantes, com convidados muito especiais. Na primeira parte do nosso programa, teremos a presença do delegado Carlos Miguel Vaz Amadeu, delegado de polícia desde 92, diretor substituto do DECA, delegado da 17ª Região Policial, e que vai nos trazer vários assuntos aí que interessam a você, a população inteira do Rio Grande do Sul. E também nós teremos um assunto muito ameno sobre um pouquinho de Porto Alegre. Hoje nós não vamos trazer o quadro Personalidade Rio Grande do Sul, mas nós vamos trazer um pedacinho de Porto Alegre aqui para o Vitrine RS, já que nós sabemos que Porto Alegre está lotada de estrangeiros, com essa interação entre povos, tudo por causa da Copa, por causa de vários eventos. Muitas vezes o próprio porto-alegrense, o próprio gaúcho não sabe da sua história. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o Clube do Comércio, com o diretor do clube, com toda essa equipe que faz com que esse clube continue existindo, Rodrigo. Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos então com o Vitrine RS, todas as manhãs e terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, canal 11 da NET 55 HF, e hoje com a grande presença do delegado Carlos Miguel Vaz Amadeu. Estou corrigindo aí o sobrenome. Delegado de polícia desde 92, em 2007 diretor substituto do DECA, Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, e desde 2008 é delegado da 17ª Região Policial, que é a região carbonífera. Delegado, bom dia. Bom dia. Gostaríamos de saber como é que funciona a questão da estrutura aí da Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Bom dia, doutora Silvia, bom dia, Rodrigo, todos os telespectadores do programa Vitrine. A Polícia Civil está estruturada com a chefia de polícia, né, que atualmente nosso chefe é o Dr. Guilherme Vondrasek,
que foi meu colega de turma lá na Academia de Polícia, desde novembro de 91. E nós temos os diversos departamentos, né, da Polícia Civil, que atualmente são em número de 12, e ela está estruturada basicamente com os maiores departamentos, que são o Departamento de Polícia do Interior, que é onde estão localizadas as 29 regiões policiais, e o Departamento de Polícia Metropolitana, né, onde nós temos Porto Alegre, né, com aproximadamente 24 distritos, 26 distritos, as delegacias de pronto atendimento e as delegacias regionais, que são em número de 3, localizadas em São Leopoldo, que é a terceira delegacia regional metropolitana. Nós temos em Canoas a segunda delegacia de polícia regional metropolitana, e em Gravataí, que é a primeira, seriam as regionais da grande Porto Alegre, né? E a nossa 17ª região policial tem sede em São Jerônimo e abrange 8 municípios, né? A saber, Arroio dos Ratos, Charqueadas, Butiá, São Jerônimo, Barão do Triunfo, General Câmara e Minas do Leão. São os municípios que são da jurisdição da 17ª região policial. Bastante trabalho, da então. circunscrição. Né? Muito bem. Isso. Bom, particularmente meu bom dia também, doutor e delegado Mondeu. E eu faço uma pergunta, tenho uma curiosidade. O que significa esse símbolo aí da Polícia Civil? Porque o símbolo ele tem um significado, ele não deixa de ser também uma certa representação, uma âncora. E o que seria o nosso símbolo aí da polícia? O nosso símbolo é caracterizado, muitas pessoas falam que é uma estrela, na verdade, ela tem o formato de rosa dos ventos, né? E a Polícia Civil tem as cores branca e preto, porque a polícia trabalha de dia e de noite, né? Sem parar. Cada ponta dessa rosa dos ventos é um departamento da polícia, então são os 12 departamentos da Polícia Civil, né? E aí tem esse formato da rosa dos ventos, porque a Polícia Civil trabalha em todas as direções, né? Então é esse o significado. Temos o brasão do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, né? Ao centro, as armas do estado do Rio Grande do Sul. E esse é o significado do nosso símbolo, né? Eu costumava sempre falar isso, porque a gente, quando está uniformizado, né, as pessoas muitas vezes têm curiosidade, por que essa simbologia? Então, fiz uma pesquisa e está Muito explicado bem. aí. Já que, né, eres da minha região lá, Sim. como é que funciona, como é que está o trabalho na nossa região carbonífera, como é que é? Nós temos ali Charqueadas, que tem o maior complexo presidiário do Rio Grande do Sul, e um dos maiores até do Brasil, se não for o maior. Como é que está a nossa região carbonífera ali, delegado? O complexo penitenciário ali de Charqueadas, ele é um dos maiores do mundo, né? Sendo que possivelmente seja o maior do Brasil e um dos maiores da América Latina também. Nós temos ali 7 penitenciárias, né? Mas ao contrário do que muitas pessoas pensem, né, devido a esse complexo penitenciário, né, há muito policiamento. Nós temos um batalhão da Brigada Militar ali vinculado, há uma grande mobilização de agentes da SUSEP que estão lotados ali. E nós temos as delegacias, as 9 delegacias de polícia, né, nesses 8 municípios. O que faz com que Charqueadas, particularmente, é uma cidade onde não ocorra assalto a banco, por exemplo. Não tem. Não temos notícia de assalto a banco. São raros os homicídios, em Charqueadas também, já devido a esse policiamento grande, né? Nós temos alguns problemas com drogas, né, que é um problema mundial, né? Nós temos um tráfico que é combatido dioturnamente, né? E temos também as questões dos furtos, que muitas vezes os furtos
que são considerados pela legislação brasileira crimes de baixo potencial de agressividade, apesar de preocupar muito a população, a vítima, né, que tem a sua casa arrombada e seus pertences levados, subtraídos, né, pelos delinquentes. A nossa legislação entende que é um crime de baixo potencial de agressividade. Por vezes as pessoas dificilmente são presas, né, permanecem presas quando cometem esses delitos. E então ali em Charqueadas nós temos essa baixa ocorrência, né, quase que não existe assalto a banco. Nesse período que eu estou lá, já vão completar 6 anos, não teve nenhum assalto a banco, e nós estamos trabalhando para que não ocorra, né, porque a gente se preocupa mesmo em tempos de calmaria, de tranquilidade, que não venham a ocorrer esses delitos que preocupam, né? Porque o dinheiro do assalto a banco, ele mobiliza todo mundo do crime, né? Ele é reinjetado na criminalidade, seja nos assaltos e outros delitos, tráfico de drogas. Então, quais seriam os crimes de maior incidência assim, na região? Nós temos ali, por exemplo, as características básicas. Os municípios de Charqueadas, São Jerônimo, General Câmara, o crime de maior incidência é o furto, né? Que seria um arrombamento. Muitas vezes que é cometido para a aquisição do crack, né? Que é a droga que tem um maior consumo ali, é maconha e crack. Mais recentemente o crack, né? Porque é uma droga que é adquirida com baixo valor, né? Mas que causa muito dano, né? No meio da comunidade. Nós tivemos algumas notícias de homicídios em Butiá, mas estão praticamente todos resolvidos, né? Minas do Leão também é uma cidade bastante tranquila, Barão do Triunfo, né? Na região de Barão do Triunfo, Minas do Leão, Butiá, nós temos agora, principalmente nas que estão à beira da BR-290, nós temos os acidentes de trânsito, né, que preocupam, né, ali no Cerro da Raposa, né, e também agora em período de Copa, nós estamos com um reforço policial em Butiá, porque vem essa grande torcida aí da Argentina, os Barra Bravas, e a preocupação é que se mantenha também a paz em meio à estrada. Muito bem. Delegado Mondeu, quais foram as principais operações ali na região carbonífera? E até vou abranger um pouco mais a nossa pergunta. Para o senhor, qual foi a principal operação policial da sua vida e que mais lhe trouxe aquela satisfação interna de dever cumprido, de dever da sua profissão que o senhor escolheu? Na verdade, são duas perguntas, né? A da região carbonífera e a da sua vida. Ou quem sabe da região seja maior. Não, na região nós tivemos uma operação muito grande, né? Que foi realizada em 2012, chamada Operação Avalanche, né? Que não tem nada a ver com aquela comemoração da torcida gremista, mas inclusive ainda bem, né, quando a gente apresenta... Qual teu time parente? O Avalanche. Não, eu sou colorado. Ah, né? então pronto, Lá em casa... eu acho que eu tô sozinho aqui. Mentira! As câmeras são colorado. Não, mentira, é eu e tu. Não, mas tá 3-2 aqui, estamos perdendo, doutor. Estamos perdendo. Os dois câmeras colorado, mais o delegado, agora tá 3-2 aqui no Vitrine RS. Dentro da Polícia Civil, o pessoal me conhece por ser colorado, né? Mas sou casado com uma gremista, né? Dá um equilíbrio, então. Dá um equilíbrio favorável ao Grêmio, né? Porque quem manda, todo mundo sabe. Né? Sim, normal. Vocês sabem que muda de endereço, mas o alto comando... Bom, mas brincadeiras à parte, né? A Operação Avalanche, nós tivemos até a presença do helicóptero da Polícia Civil, mais de 200 policiais envolvidos, né, de outras regiões, foram deslocados policiais para lá. E nós tivemos
11 presos, né, nas vilas populares ali de São Jerônimo, né, a Vila Cinza, né. A Vila Cinza acordou com um helicóptero da Polícia Civil ali, 6 da manhã, iluminando. E chamou a atenção, foi muito comentado, muito divulgado pela imprensa. A imprensa de todo o estado esteve presente, né? E essa foi a principal operação ali. Mas hoje eu recebi ainda a notícia que hoje pela manhã nós efetuamos mais uma prisão em General Câmara, né? Que nós fizemos durante essa semana a operação Capturas lá em General Câmara e tivemos a prisão de 3 indivíduos, né? Que estão à disposição da Justiça Pública. Agora, muito bem. Agora eu quero aquela operação, que todas são importantes, a gente sabe disso, a gente não pode desqualificar nenhuma delas. Mas a gente sempre tem uma que, por algum sentimento, por ter ajudado um número maior de pessoas, ou quem sabe foi uma, que seja, não sei. Mas essa curiosidade que eu tenho, passa um pouco para nós, os nossos telespectadores do Vitrine, aquela que que mais te deu uma satisfação interna. Daqui a pouco vai que tem algum jovem, ou não precisa ser jovem, mas aquela pessoa que está estudando para ser delegado, pode até inspirar ele a motivar ainda mais a estudar e ser um delegado. Qual que seria? Bom, operações foram muitas, né? Eu já estou há 23 anos praticamente na polícia, né? Eu sou oficial do Exército, fiquei 10 anos no Exército, sou da arma de engenharia, né? E posteriormente passei no concurso para a Polícia Civil e estou há 23 anos praticamente na Polícia Civil. E dessa forma a gente trabalhei em vários lugares, né? Nós tivemos operações que começaram ainda lá quando eu era delegado em Progresso, né? No interior de Lajeado, ali, na região que a sede é Lajeado, que seria a 19ª região policial, né? Eu já trabalhei na 19ª, na 18ª, Pelotas, e agora sou titular na 17ª. E lá em Progresso a gente proibiu o jogo de carta, né? Aliás, a legislação proíbe o jogo de carta em locais públicos, né? E pela primeira vez a cidade apareceu em rede regional de notícias, né? E foi feita uma enquete lá e 95% da população era favorável ao delegado, né? Os 5% que estavam entre os aposentados, né, que não trabalhavam mais, que gostavam. Porque quando eu cheguei na cidade, era comum, isso eu estou falando há 23 anos atrás, era comum o carteado na frente da delegacia, na rodoviária, né? E na primeira semana já as esposas desses jogadores, elas chegaram na delegacia e começaram a se queixar. Meu marido perdeu a vaca de leite num jogo de... não era um simples joguinho ali, jogando a R$1, ou brincadeira. Estava causando problema social, né? O pessoal, meu marido perdeu o chevette, meu marido perdeu a vaca de leite, meu marido perdeu a geladeira, né? Eu fiquei pensando, o pessoal está jogando há 150 anos aí, eu cheguei faz uma semana na cidade, né? Fui estudar e a legislação falava que é proibido o jogo de cartas em locais... Jogo de cartas não, os jogos de azar em locais públicos ou com acesso ao público. E aí fizemos um trabalho juntamente com a Brigada Militar e coibimos, né, jogo de carta em locais públicos. E aí até ficou melhor o cenário, porque antes a aparência nos bares, ficava todo mundo jogando ali, aquela roda de pessoal bebendo e jogando. Se a criança ou uma mulher quisesse comprar um pão numa padaria, por exemplo, tinha que passar pelo meio da jogatina. Aí eles fizeram uns locais reservados, aí se enquadrou dentro da lei, né? E aí foi tranquilo. Isso aí chamou atenção lá no início da carreira, né? Posteriormente, a gente fazia várias operações de desarmamento, né? Para aquela comunidade pequena era muito importante. Tanto que eu fiquei 1 ano lá e não teve nenhum homicídio. Então deu resultados. Posteriormente, em Pelotas, a gente fazia operações varredura, né? E nessas operações eram presos foragidos, né? E também
pessoas eram presas em flagrante, né, cometendo alguns delitos. Depois, quando eu vim para Porto Alegre, furto e roubo de veículos, né, nós conseguimos fazer um trabalho com a equipe muito boa que tinha na delegacia, a equipe de investigação, né, e ficamos em primeiro lugar como o estado, Porto Alegre, era a capital com o menor índice mais baixo de furto e roubo de veículos, né. Nós fizemos um trabalho junto aos desmanches, né. O desmanche, tu diminui o furto de veículo, né, tu fazendo bastante trabalho nos desmanches. Já o roubo, tu tem que dizimar as quadrilhas, né, através de investigação, toda a metodologia da investigação policial, tu combate ao roubo nas grandes quadrilhas, né. Então, eu estou falando já no DEIC, né, aí foi criado o DEIC, fui diretor de capturas, nós tivemos várias operações, né, algumas culminaram com prisões de assaltantes de carro forte, né, inclusive algumas operações, né, que nós anteriormente tentamos estabelecer com resgate de alguns presos que estavam em outros estados, né. Vou me permitir não citar nomes, né. Até o atual chefe de polícia efetuou a prisão no muito conhecido, que era o Papagaio, né. E ele trabalhou comigo no DEIC, né, o delegado Vondrasek, na época era o delegado de capturas. Mas a que mais me deu retorno, assim, foi trabalhando na prevenção, por incrível que pareça, né, fazendo palestras em escolas, quando eu era diretor da divisão de prevenção e educação do DENARC, que atualmente é chefiada pela delegada Sônia Daligner, né, e ela está continuando com esse trabalho de palestras em escolas, universidades, né. Lá no DENARC, nós, com a equipe que trabalhava na DIP, nós fizemos o programa Tô Ligado, né, e a gente fazia palestras em todo o estado. Fizemos em um ano aproximadamente 388 palestras. Há mais de uma palestra por dia, em mais de 70 municípios. E lá que eu conheci Veranópolis, fazendo palestras, né? E uma cidade muito interessante. E isso dava muito retorno, né? Porque quando a gente conseguia recuperar uma pessoa através do exemplo, né? E até na época havia uma dúvida, vou uniformizado, vou com a arma aparecendo, né? Porque fazer uma palestra numa escola, né? Mas é o nosso uniforme de trabalho, né? E a gente é obrigado por lei a andar armado, né? E aquilo até causou uma impressão boa, né? Porque, como se diz, muitos professores comentavam, o bom santo de casa não faz milagre. Aí vem um delegado aqui, uniformizado, junto com uma equipe, traz um cachorro, os cães de faro, né? Para fazer uma demonstração, e explica os malefícios das drogas. E se eu conseguir ali obter que uma pessoa não use droga, né? Já estou satisfeito e consagrado. Delegado, a gente sabe que o senhor tem muita experiência nessa, o currículo do delegado Amodeu, a gente jamais poderia citar todo ele aqui, porque são páginas e páginas e páginas, mas a gente sabe que o senhor tem muita experiência na questão da prevenção de uso de drogas, e isso acho que é um assunto que ninguém está livre, né? Seja ou porque tem algum caso na família, ou porque conhece alguém. Hoje é muito difícil que alguém não conheça algum usuário ou ex-usuário. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência na questão da prevenção de uso, os conceitos, os efeitos. A droga, né, numa definição básica assim, da Organização Mundial de Saúde, a droga é toda aquela substância que, em contato com o organismo, ela provoca nele reações físicas ou psíquicas. Este é o conceito de droga da Organização Mundial da Saúde. E aí, depois desse conceito, nós temos várias classificações. Basicamente, a classificação quanto à licitude, né,
diz que as drogas são lícitas, são aquelas que são de uso permitido por lei, né? Por exemplo, as drogas que são prescritas pelos médicos, né? São drogas que são permitidas, né? Nós temos outras drogas conhecidas como cigarro, tabaco, né? Que é permitido o uso por lei, né? O álcool, né? É uma droga que causa muito estrago nas famílias também, mas ela é de uso permitido, né? E assim a gente vai, né? O chimarrão, né? O chimarrão é uma droga estimulante, né? Contém cafeína, assim como o café, né? Mas é considerado droga, porque em contato com o organismo a cafeína provoca um efeito estimulante, né? Claro. E aí a gente pergunta, né? As drogas ilícitas são aquelas que são de uso proibido por lei, né? E aí nós temos a maior variação, as drogas alucinógenas, como a maconha, as drogas estimulantes, como a cocaína, o crack, né? O crack é um derivado da cocaína, né? Não é receita de bolo, é cloridrato de cocaína, né? Com bicarbonato de sódio, né? Basicamente, a fórmula do crack. Então é derivado da cocaína, é uma droga estimulante, né? É feito com todo o lixo que sobra da cocaína, é feito o crack, né? E basicamente são essas coisas, né? Temos ainda dentro das drogas alucinógenas, o LSD, dentro das drogas estimulantes, o êxtase, né? Que é o metileno dioximetanfetamina, né? Tem um nome pomposo, MDMA, abreviatura, ou ADA também, conhecido como a droga do amor, né? Só que destrói, né, muitas pessoas. Até teve um caso humoroso aqui, quando eu era delegado da 20ª, teve uma festa rave aqui no Jockey Club, e a imprensa dizia que a moça tinha utilizado o êxtase, né? Depois de exame, né, que eu sempre dizia, olha, vamos aguardar o resultado da perícia. E a perícia deu que ela tinha utilizado o lança-perfume. Ela inalou um lança-perfume, uma jovem de 21 anos, faleceu, tinha um problema no coração, né, e deu uma reação alérgica ao uso do lança-perfume, né. Esses tempos, um colega me ligou às 2h da manhã, dizendo que estava chegando uma carga de lança-perfume, que a Brigada Militar estava apresentando um preso ali, e ele não conseguia localizar, dentre as drogas ilícitas, né, que até seria importante dizer, essa lista é feita pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né. Praticamente anualmente eles dizem os produtos que são proibidos o consumo. E eu cheguei e disse para ele, olha, tu procura na lista cloreto de etila, que é o princípio ativo do lança-perfume. E aí ele conseguiu enquadrar no tráfico de drogas, né, devido a esse cloreto de etila, né. Então, respondendo já a pergunta, né, que a gente divaga, um assunto muito longo e interessante, né, porque todo mundo, de certa forma, está envolvido, a gente vê os nossos filhos, né, convivendo, né, nessa sociedade que, por vezes, está violenta, e tem que fazer algum trabalho, e a gente procura fazer lá na região também, desenvolver palestras. Nós temos o DENAR, que tem essa divisão de prevenção e educação, que trabalha em palestras para adolescentes, né, evitando que eles utilizem as drogas, né. Delegado, nessa questão da drogadição, qual a tua opinião pessoal sobre a liberação das drogas? A gente vê que aqui no Uruguai foi liberada a maconha. Qual seria a tua opinião? Bom, eu sou totalmente contrário, né? Porque quem trabalhou na prevenção, né? Eu acho que é uma lei da oferta e da procura, e o que tem acontecido nesses países em que a droga é liberada é que,
continua fora de controle, não diminui o número de traficantes, continua as pessoas comprando drogas, arriscando a sua vida, tanto no uso de drogas como no acesso ao crime de tráfico de drogas, né? Indo buscar drogas em locais perigosos, né? E há uma queda muito grande na qualidade da previdência social, né? É criado uma legião de inválidos nesses países que ficam dependentes da previdência, que normalmente já é deficitária nos países, né? E quebra a previdência do país com essa legião de pessoas dependentes de drogas, né? Há uma assistência quase que total para eles, né? E os resultados de recuperação, infelizmente, não são bons, né? O custo ainda é muito alto, né? Na verdade, eu acho que quando o senhor fala na questão preventiva, eu que sou da área da saúde, a gente sempre acredita muito na questão preventiva, até porque ela tem um custo menor, né? Para qualquer instituição, seja ela particular ou pública, o custo da prevenção é muito menor. Sem falar na questão educacional, quer dizer, porque quando a gente tem, por exemplo, o uso de uma droga, que a gente sabe que vão ser levados para alguns centros de reabilitação, quem é que paga essa conta, né? Quer dizer, isso vai gerando um custo até chegar nessa questão, por exemplo, de previdência. É muito caro para o município, para o Estado, quer dizer, para a sociedade brasileira, né? É caríssimo e os resultados são inócuos, né? Claro, a gente tem que trabalhar a prevenção, cada vez mais trabalhar a prevenção, né? E também, quando a gente fala a melhor forma de educar é o exemplo, né? Eu tenho que falar e acreditar naquilo. Eu, por exemplo, não bebo, não fumo, né? E faço campanha junto aos amigos, né? Para que eles adotem outras formas de se divertirem, de saciarem seus desejos, né? Porque também é um problema de saúde. A gente vê, e basicamente nas palestras a gente salienta, tanto no caso das drogas lícitas, como nas drogas ilícitas, né? O êxtase, por exemplo, é uma droga que é cara, né? E a gente, na investigação policial, a gente observa num local, numa festa, onde a água mineral custa R$20 e a cerveja custa 3, 5, né? É sinal que a pessoa precisa de uma refrigeração e uma séria tendência que estejam vendendo êxtase, né? Que causa um aumento da temperatura corporal, né? Dentre um dos malefícios, né? Uma aceleração muito grande dos batimentos cardíacos, né? Mas isso é um assunto para um especialista e um outro programa. A gente sabe também que muitas vezes a gente escuta, por exemplo, a população falando, poxa, mas ninguém pune os drogados. Será que essa punição ou a detenção ou a não detenção não está fazendo com que as pessoas achem que se drogar seja muito simples, porque eu não vou ser detido? Quer dizer, eu sei que é uma pergunta chata de a gente fazer, sim, mas é uma pergunta necessária, que quem, eu digo assim, está na grande massa da população e que não é usuário, se questiona. Sim, nós somos positivistas na polícia, né? Ou seja, a gente tem que aplicar a lei, né? Então, se está na lei escrito que o usuário não é criminoso, nós vamos respeitar e vamos aplicar a lei. Mas há uns delitos de posse de drogas, né? Onde é realizado um termo circunstanciado, e o de tráfico de drogas, né? Que aí prevê pena de reclusão. Mas nós somos contrários à liberação do uso das drogas, né? E até por aqueles motivos que eu falei, né? E como é uma lei da oferta e da procura, né? Se houver demanda, vai haver comércio. Uma coisa é derivada da outra, leva a outra, né? Então, eu sou completamente contra a liberação. Delegado Model, também agora no Rio Grande do Sul, alguns meses atrás, a gente teve esse caso do Bernardo, ali em Três Passos, né? Sim. E também
a gente sabe aqui, pelo teu currículo, tiveste experiências na área da infância e da juventude. O que tu poderia nos transmitir um pouco aqui para o Vitrine RS? Bom, aquele caso está sendo bastante bem administrado lá pelos colegas lá da região, né? Da delegada regional lá, doutora Cristiane, né? E quem é a delegada que tratou do assunto fez um inquérito muito bem feito, encaminhado à justiça, né? Então, como está à disposição da justiça pública, né, por questões éticas, não vou comentar aquele caso específico, né? Mas dentro do DECA a gente pegou a mais variada quantidade de delitos, né? A gente vê como a maldade humana não tem limites, né? E esses crimes de abuso sexual contra crianças, contra adolescentes, né, preocupam, e nós temos um departamento especializado que trabalha diretamente em cima disso, hoje com a direção do Dr. Andrei Vivan, né, que é um delegado de polícia natural de Veranópolis. A minha cidade já está aí, ó. O doutor já passou por lá, é pequenininha, não tem muito crime, graças a Deus, né? Mas tem várias pessoas aí eu tenho que mandar um abraço aí para todos os veranenses. Afinal, a gente sabe que a gente sempre teve ótimos representantes da Polícia Civil lá, né, doutor? Já mencionados o doutor Tubelo, o doutor Paim, né, o doutor Tubelo, que hoje é diretor da Academia de Polícia, da Cadepol, o delegado Paim, que é o regional de Montenegro. E o Vivan, então? O doutor Andrei Vivan, que está aqui à frente do DECA, né, Veranópolis, terra da longevidade, né, uma culinária muito legal. Uma região muito interessante, muito acolhedora, né? E tem um time lá que costumava ganhar do meu, né? Aliás, o VEC, né? Pois é. Mas esses colegas, né, estão desenvolvendo esse trabalho aí, o doutor Andrei agora no comando do DECA, né? Justamente combatendo o abuso sexual, combatendo os maus tratos, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer um curso de especialização nessa área de violência contra a criança e adolescente, junto à USP São Paulo, né? Eu e minha esposa fizemos, né? Junto com mais outros colegas, o delegado Delmes, né? E a delegada Patrícia Sanchotene. O nosso diretor do Departamento de Polícia do Interior também fez essa especialização. O meu atual chefe, que é o delegado Mário Wagner, né? E é uma luta incessante, né? Porque as crianças não têm voz, né? Elas ficam entre quatro paredes, depende muito da denúncia de vizinhos, dos professores, dos enfermeiros e médicos que atuem, né? Porque geralmente o infrator está dentro de casa, né? Delegado. É uma pessoa próxima, né? Muitas vezes são os pais. Que muitas vezes a gente vê, né? Às vezes é o padrasto, uma madrasta, um pai, um tio, né? Porque essas pessoas que cometem esses delitos têm uma certa quantidade de desvio, uma doença, né? Eles têm a libido muito desenvolvida e aí cometem esses delitos contra pessoas próximas, né? E que normalmente, às vezes, nem tem noção de que está sendo praticado um crime com ela, um crime gravíssimo. Então, por vezes, a gente passou por muitas situações, né? E sempre orientando, cuidem dos seus filhos, né? Cuidem dos seus filhos, mantenham um diálogo com eles e não procurem observar se uma criança está contida, está reticente, está fora daquele padrão de que a criança que é saudável, ela está sempre com um comportamento alegre, né? Sempre disposta. Se ele tiver algum outro tipo de acanhamento,
é caso a ser observado. E como é importante essa observação, por exemplo, lá no caso do menino de Três Passos, né? Ele foi no Ministério Público, só uma pequena pincelada. Toda a cidade sabia que algo estava acontecendo, porém, para não entrar em um certo contratempo contra o pai dele, que era médico e tal, todo mundo ficou meio omisso, e acabou dando o que dá. Então, como esses detalhes, como falaste agora, são importantes, pequenos detalhes para você, que talvez, eu digo assim, até você que é vizinho, ou nota algo diferente na criança, qual é um telefone para por exemplo, muitas vezes as pessoas não querem se intrometer, é nisso que eu quero chegar. Daqui a pouco tem alguém vendo e sabe que no vizinho aqui tem alguma coisa que está meio estranha. Terias algum telefone para passar? Essa pessoa ela não vai ser identificada? Como é que funciona essa questão? Se eu, por exemplo, quisesse fazer uma denúncia, eu tenho um vizinho que estou desconfiando, que abusa, não sei o quê, como é que eu poderia fazer? Nós temos o PABX da Polícia Civil, né, que é o 3288-2400, né, e aí pode solicitar o telefone do DENARC ou algum ramal do DENARC, no caso de denúncia contra drogas, né? Eles têm um telefone lá que possivelmente numa próxima oportunidade o delegado diretor do DENARC ou alguém que ele encaminhe venha aqui divulgar, né? Eu não estou autorizado a divulgar esse telefone, né? O DECA também tem, mas o PABX da Polícia Civil é o 3288-2400. Vai dar numa lista e diz, olha, eu quero fazer uma denúncia. E aí ela vai encaminhar ao departamento ou à delegacia a que estiver vinculada, né? Nós temos esse telefone aí, que é um PABX geral aqui da capital, e eles fornecem, né, a lista telefônica da polícia para qualquer outra denúncia, dependendo do município, junto às delegacias de polícia que tem em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? E que é importante a participação da população, não é, doutor? Porque muitas vezes, quer dizer, o vizinho está vendo que tem uma movimentação diferente naquela região com a questão de drogas, etc. Em muitos casos, eu acho que a polícia, não sei se a polícia tem esses índices, por exemplo, se essas denúncias elas realmente são verdadeiras ou não. Essas denúncias, elas são todas verificadas, né? É feito em um registro, né? E os policiais mandam a equipe, fazem um relatório e repassam para a chefia de polícia, né? E todas as pessoas podem perguntar posteriormente o resultado que derivou daquela investigação, né? Muitas vezes são investigações sigilosas, porque envolvem crianças, adolescentes, né? E são protegidos por lei para não ter exposição pública, né? Mas é importante, né, que se vê um local onde há muito choro, muita gritaria, crianças, né, que podem ser vítimas de maus tratos, né? Que as crianças, tem crianças que não falam, né, e já é vítima de abuso, não tem como contar, né? E, por exemplo, no DECA, no Departamento da Criança e do Adolescente, nós temos psicólogos ali, policiais experientes também, que podem tratar até com bonecos anatômicos. Tem bonecos ali e a criança, às vezes, brincando, demonstra o que foi feito, qual foi o tipo de abuso que ela sofreu, né? Mesmo em idades bem iniciais, né, que não falam ainda, né? E os exames clínicos, né, as perícias, né, elas verificam as lesões, né, se são condizentes, né, com o tipo de ocorrência que foi registrada. Se a criança caiu ou foi espancada, né? Tem que se verificar isso aí. Então, há formas de fazer isso e as pessoas devem denunciar porque colaboram muito com a polícia. Nós mesmos policiais gostaríamos de sempre ter um policial na frente da sua casa para cuidar da sua residência. Mas isso é impossível, né? E cada vez vai ser mais difícil, né? Qual seria a maior dificuldade hoje que a Polícia Civil enfrenta aqui no nosso estado? Bom, essa
É uma pergunta que é muito abrangente, muito genérica, né? Mas nós sempre temos dificuldade as pessoas falam em efetivo, né? E nós temos suprido isso ao longo dos anos, com o aprimoramento dos conhecimentos dos policiais, os vários cursos que são dados, os concursos que estão sendo abertos, né? Pessoas que estão ingressando na polícia. Nós tivemos recentemente a formatura de mais 18 delegados, né? Nós estamos agora com uma turma que deve entrar em torno de 700 policiais, novos agentes, né? Então, isso aí é uma renovação que aí nós temos outro delegado que passou por Veranópolis, pode conversar aqui, o diretor da academia, Dr. Tubelo, né? E que é o homem que organiza os nossos concursos lá junto à Cadepol. Muito bem, então nós agradecemos aqui hoje a grande presença do delegado Carlos Miguel Vaz Amodeu, delegado de polícia desde 92, diretor substituto do DECA e desde 2008 delegado da 17ª Região. Muito obrigada pela sua presença. Delegado, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui em nome da Polícia Civil a essa audiência tão qualificada do programa Vitrine aqui. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos então com o Vitrine RS todas as terças e quintas-feiras pela manhã, a partir das 10 horas, aqui na TV Urbana, canal 11 da NET 55 HF. E hoje com a presença da nova diretoria do Clube do Comércio. Nós sabemos que é um clube centenário e que hoje a gente tem o maior prazer em receber o Carlos Matzenbacher, que é vice-presidente do Clube do Comércio, presta assessoria de comunicação da Associação dos Médicos do Rio Grande do Sul, grande jornalista, e também a presença aqui de Clóvis Rezende, que é o diretor de comunicação do Clube do Comércio, foi jornalista da Voz do Brasil, repórter da Rádio e TV Guaíba, da Rádio Bandeirantes, o currículo aqui. Hoje a gente só trouxe gente de peso mesmo. Obrigado, Silvia. Então, a gente não tem como começar esse programa sem passar a palavra aqui para o nosso grande jornalista Matzenbacher. É assim que ele gosta de ser chamado, né? É verdade, é verdade. A vida é feita de desafios, né? Quando a gente termina uma etapa, começa a outra. E agora temos uma convivência muito antiga lá no Clube do Comércio e assumimos a primeira vice-presidência do clube a semana passada. E embora seja uma continuidade da diretoria anterior, porque não foi uma chapa de oposição, mas uma chapa de situação, a gente está vendo uma necessidade de oxigenar um pouco o Clube do Comércio. Naturalmente as pessoas vão ficando mais velhas e vão ficando um pouco mais acomodadas. O nosso presidente que está deixando, que fez um belíssimo trabalho, que é o Ismar Rosanazzi, ele ficou 16 anos na presidência do clube. E a gente sabe que depois de 16 anos as pessoas começam naturalmente a ter um pouco de desgaste. O atual presidente é Geraldo de Faria Pita Pinheiro, que era o vice-presidente da gestão anterior. E o Geraldinho é um rapaz com 50 e poucos anos, está chegando cheio de gás e cheio de ideias assim, para movimentar mais o clube. Compondo uma nova direção social, trazendo uma jovem, que é a Ângela Carúcio, e que certamente vai movimentar bastante essa área do clube. O clube é centenário, né? Silvia, mas em primeiro lugar eu gostaria de cumprimentar o Rodrigo e a tia Silvia pelo programa Vitrine RS, há 2 meses no ar, e sempre coisa nova em comunicação é sempre bem-vindo, né? Obrigado. A gente precisamos agradece. de novos espaços, novas ideias, né? E principalmente de gente jovem, né? Surgindo no mercado. Eu estava acompanhando vocês, entrevistando há pouco o delegado, né? Assuntos de interesse de toda a comunidade, e quero parabenizar vocês por esse espaço, né? A gente que agradece. Que é muito importante. E dizer que, como o Matzenbacher frisou, o clube é centenário. O clube foi fundado
no dia 6 de junho de 1896. Vejam vocês que é tempo, né? Em 1896, o primeiro presidente do clube foi o Vitor Barreto de Oliveira. E no ano seguinte, 1897, assumiu José Antônio Mostardeiro. Ficou 25 anos presidente do clube. É competência para administrar uma agremiação tão importante como essa. E o clube se orgulha, ao completar, né, mais um ano de fundação, 118 anos. Uma vez o Henry Ford, o famoso dono da fábrica de automóveis, disse que uma empresa que chega a 100 anos, evidentemente que tem a fórmula do sucesso, né? Com certeza. Então, o Clube do Comércio, como passou dos 100 anos, evidentemente que tem a fórmula do sucesso. E um dos orgulhos do clube é que recentemente tivemos a nossa sede social tombada pelo patrimônio histórico, pela sua beleza arquitetônica. Por quem não conhece ainda a nossa sede social, ela realmente é fantástica, né? O Matsembac conhece muito bem. Nós temos um prédio magnífico, localizado dentro do coração da cidade, né? Na Rua dos Andradas, e hoje um centro de eventos, né? Que abriga importantes acontecimentos culturais. Então, nós estamos com essa missão, acompanhando esse meu querido amigo de muitos anos, o Matsembac, para quem não sabe, e ele vai achar que é exagero meu, o Matsembac cobriu diversas corridas de Fórmula 1 e se tornou um amigo do Ayrton Senna. E o Matsembac é hoje uma das figuras que mais entende de Fórmula 1 deste país. Pelas atividades deles em Porto Alegre, ele não foi para o centro do país por decisão dele, porque convites não faltaram. Então, como o próprio Matsembac frisou, a vida segue, né? Nós nunca vamos deixar de ser jornalista, porque jornalista está no sangue, né? E esse desafio do Clube do Comércio é um desafio saudável, lúdico e, ao mesmo tempo, uma missão muito, muito boa, como essa de estar aqui convivendo com vocês e falando sobre o Clube do Comércio e outros diversos assuntos, né? Pois é, na verdade... Você viu como ele é meu amigo, né? Altamente suspeito para falar. Agora eu estava me olhando no monitor, né? E eu tô no pior ângulo que tem, que é na frente da câmera. Eu só fico bem quando eu fico atrás da câmera. Qual que seria o banco que o senhor tinha que ficar aqui? Não, fazemos uma troca ao vivo e a cores aqui, não tem problema. Na frente da câmera eu sempre olho, eu fico no meu pior ângulo. Eu queria só um minutinho antes de nós voltar no tema, mas eu não posso deixar, já que foste grande amigo do Ayrton Senna e fugindo aqui da pauta, mas qual foi, sim, a principal característica do Ayrton, fora todas que a gente já sabe que a mídia passou, mas tu que conheceste ele pessoalmente, o que te chama a atenção de sentar ao lado do Ayrton e conversar com ele? O que ele te transmite, qual é a vibração, o que ele passava para ti? Todos nós brasileiros já sabemos quem foi e mas aquele cara que conviveu, eu não tive essa oportunidade. Sim. Então é importante para mim. Se eu tivesse que resumir o Ayrton Senna numa única palavra, que é difícil sempre, eu diria assim, é o foco. Ele era uma pessoa extremamente focado naquilo que ele fazia. Ele queria vencer sempre. Então, por isso que ele morreu precocemente, né? Morreu em 1994, mas ele teve tantas pole positions, que era aquele momento que tu entrava na pista para tentar obter o primeiro lugar na largada. E ele era muito focado, ele era obsessivamente focado na função dele, o Ayrton Senna. Por isso que muitas vezes ele era até mal interpretado, aquelas coisas, porque ele não se interessava muito por outras coisas. Quando ele estava lá, o foco dele era a corrida, era vencer. Ele não era aquele cara focado em balada, nas mulheres? Jamais. Geralmente o cara que tem fama, ele acaba... Até algumas pessoas que foram companheiras dele e conviveram, até um fato curioso, por exemplo, o dia que ele conheceu a Adriane Galisteu foi o mesmo dia que eu conheci. Nós estávamos juntos, nós conhecemos na mesma ocasião, que foi no Grande Prêmio em São Paulo, em 93. Mas quando ele teve aquele caso com a Xuxa, em 90 ou 91, agora não me lembro bem, a Xuxa foi com ele a Mônaco. E ela pensou que para Mônaco ia usufruir das belezas, dos jantares,
das noitadas, enfim, de todo aquele glamour que Mônaco tem. E ele não deu a menor bola para ela, porque ele estava sempre em reuniões com engenheiros, ele estava sempre discutindo detalhes com os mecânicos, sempre falando com o chefe da equipe, e ela se sentiu abandonada. E ele disse assim, mas esse é o meu trabalho, eu vim aqui, não vim para curtir Mônaco, podemos vir o ano que vem, vamos passear. Eu vim para vencer essa corrida. E, aliás, ele venceu. Ele era muito focado. E as pessoas achavam assim que ele não dava muita atenção em função dele ser obstinado para aquele seu objetivo, que era a vitória. Sabe por que eu também fiz essa pergunta? Porque essa experiência que tu tiveste com a Ayrton, com certeza tu vai trazer agora para a editoria do Clube do Comércio. Né? Então isso é importante, a gente pega a experiência do próximo e traz para o nosso também, para o nosso dia a dia. Falando nisso, e qual seria a importância assim, do Clube do Comércio para a sociedade gaúcha? Deixa essa pergunta. Assim, a história do Clube do Comércio, ela é uma história assim, que nós temos que entender que até os anos 60, 70, as atividades sociais da comunidade, enfim, eram dentro dos clubes. E o clube teve muita representatividade. Seu baile de debutantes, o baile do perfume, foi o primeiro feito no Rio Grande do Sul, só tinha no Copacabana Palace, foi em 1943. Era um evento que movimentava a cidade. As pessoas iam para a Praça da Alfândega para ver as moças entrarem no baile, que era chamado baile de perfume. Evidentemente que as pessoas eram muito perfumadas e aquilo era uma coisa que era contagiante. As pessoas faziam isso. Quer dizer, as grandes festas que o clube promovia até os anos 70 são inesquecíveis. Getúlio Vargas era presidente do Brasil, vinha para Porto Alegre, era oferecido um banquete para ele no Clube do Comércio. Em 1958, o presidente da Itália, Giovanni Gronchi, veio a Porto Alegre, recebido pelo Wildo Meneghetti, que era o nosso governador. Foi um banquete no Clube do Comércio. Em 1986, Costa e Silva, 1966 ou 8, agora não me lembro bem, veio a Porto Alegre, o banquete foi no Clube do Comércio. Quer dizer, ele era o centro, polarizava as atrações. E as grandes famílias de Porto Alegre, aquelas famílias, Chaves Barcelos, enfim, essas famílias que tinham uma família de Primo Beck, que ambos foram presidentes do clube, era de muita representatividade, eram pessoas que frequentavam o clube com as suas famílias, enfim. A partir dos anos 70, 80, nós vemos assim que os jovens começam a se desinteressar dos clubes, porque os clubes se tornam um ambiente um pouco controlados pelos pais, essas coisas, e procuram sair, vão para as boates, surgem os bares, essas outras alternativas. Então a gente vê que o jovem, ele não faz do clube o seu ambiente social, ele procura o clube para duas coisas, que é o lazer e o esporte. E hoje o clube tem uma renovação, o clube foi campeão estadual de tênis no ano passado, graças a uma nova turma de jovens que estão frequentando o clube e que fazem do tênis, inspirados pelo Guga também, que é outro grande vencedor, fazem do tênis o seu esporte e o seu lazer. Então isso o clube está muito bem nessa parte. Mas nós estamos pensando muito em cuidar da parte social, porque se a gente observar, pessoas de meia idade em diante não têm um lugar que possam sair para dançar. São muito poucas as opções. Então o clube quer buscar isso, quer oferecer essa oportunidade, que as pessoas tenham um ambiente de lazer e um ambiente de entretenimento. Nós abrimos agora, junto com o nosso economato, um café, o Barcelos Café, que está com uma proposta inovadora. Então, fim de tarde tem jazz ou bossa nova ou outros cantores que criam um espaço num horário pouco utilizado em Porto Alegre, que é 6, 7 da tarde, fazer um happy hour, ouvir um jazz, amanhã vai ter jazz lá. E nós vimos até que ontem tinha muitos torcedores da Austrália que ficaram sabendo lá do clube, enfim, comparecidos, estavam lá vendo o jogo da Alemanha e Portugal, que encontraram no clube um lugar assim parecido com o que eles têm na Europa para assistir jogos. Inclusive, eu iniciei o programa aqui hoje falando sobre essa questão de Porto Alegre hoje estar com muitos turistas, quer dizer, estrangeiros, e que, infelizmente, culturalmente, muitos porto-alegrenses e muitos gaúchos não sabem da sua própria história. Quer dizer, o que o Clube do Comércio representa, onde é que inicia, né, a história de uma cidade. O nosso centro hoje, ele já teve muito glamour. Sim.
muito glamour, quer dizer, primeiro baile de debutantes em 1943, quer dizer, em meio à guerra. Né? São fatos que chamam a atenção e que se perderam. Mas quando essas pessoas, que muitas vezes não sabem a história da própria cidade, visitam outros países, elas buscam exatamente o que a gente tem aqui. Quer dizer, aquele clube que deu origem às famílias, quer dizer, qual é a importância desse convívio familiar? Eu diria, porque já que o Rio Grande do Sul é conhecido tanto por esse tradicionalismo, as pessoas adoram usar esse termo, o gaúcho é tradicionalista. Mas se ele é tradicionalista, por que se perdeu esse vínculo com os clubes? Né? O que aconteceu? Mas eu acho que basicamente, Silvia, é essa transformação social, né? A gente sabe que muitos clubes aqui de Porto Alegre fecharam, outros estão enfrentando dificuldades, estão procurando alternativas. O Clube do Comércio, por alguma razão de inteligência e talvez de perspicácia e de visão no futuro, o clube hoje ele depende 1/3 só da renda social. Ele tem imóveis no centro da cidade, né? Tem um prédio, ele tem os restaurantes. Hoje o restaurante do centro de Porto Alegre, do Clube do Comércio, na Praça da Alfândega, é considerado um dos melhores do centro da cidade. E hoje todo mundo sabe que quem vai trabalhar não vai mais em casa, porque o trânsito, enfim, não permite. E eu concordo com isso. Eu concordo, porque eu frequento e acho que é um dos melhores lugares que o centro de Porto Alegre pode oferecer. Veja, então nós temos alternativas. Então o clube hoje, a sua renda, ela 60% vem dessa receita extraordinária, não depende do quadro social. Clubes que dependiam só do quadro social, eles infelizmente começam a enfrentar dificuldades. Porque uma outra proposta do Clube de Comércio, e a proposta é essa, ao contrário da União, de outras agremiações, que, sem desmerecimento nenhum, né? Mas a proposta do clube é um determinado número de sócios, né, que possam ocupar o número de quadras de tênis suficientes. Né? Nós temos uma piscina térmica, olímpica, temos uma terceirização, que é a equipe de Raia Sul, uma das melhores equipes de triatlon do país. Nós temos atletas que disputam torneios internacionais. E a preocupação do Geraldo Peter Pinheiro, nosso presidente, do Matzenbach, do Alfredo Escobar, de todos nós, é justamente proporcionar àqueles sócios que são sócios do Clube de Comércio há algum tempo, não preocupação de aumentar o número de quadro social, porque conforme frisou bem o Matzenbach, independemos de uma arrecadação através do quadro social, mas sim através dos bens imóveis que o clube, felizmente, desfruta. Então, a preocupação é zelar e melhorar aquilo que tem para os sócios que já temos. É uma ideia. Isso mostra uma boa administração. Sem dúvida. Porque, com certeza, hoje o clube que não dependa, quer dizer, da arrecadação dos sócios, significa que ele administrou muito bem a arrecadação que teve em todos esses anos. Né? Porque em 100 e poucos anos, quer dizer, tem história. E isso é importante também que a pessoa saiba. Agora, se eu quiser me tornar, por exemplo, sócia do Clube do Comércio, como é que eu faço? Que boa notícia. Que boa notícia, que boa informação. Apenas concluindo, nós estávamos dizendo, o Clube do Comércio, se quiseres ser sócio, evidentemente que tu serás apresentada, né, por um sócio, né, o teu nome entra em apreciação, né, e obviamente, né, o clube não é fechado para as pessoas que não querem, mas não há programas e projetos para que se aumente o número de quadro social. Mas, evidentemente, todas as pessoas que estiverem interessadas em participar do Clube do Comércio, jogar tênis, né? Temos uma equipe de natação fantástica, professores ótimos, academias de ginástica. Enfim, essa é a proposta do clube. Mas a gente não poderia falar, Silva nem Rodrigo, nesse crescimento do Clube do Comércio, sem citar o nome de 2 ex-presidentes, que é o Ismar Nazi, que teve durante 16 anos foi presidente do clube, e do José Antônio Cunha, já falecido recentemente. Porque na administração deles é que essa maturidade,
esse procedimento sólido e essa administração digna e correta, e que hoje, conforme o Silvio dissesse há pouco, o clube se desfruta de ter essa situação de independer do quadro social. São duas figuras respeitadíssimas que fazem parte da história do Clube do Comércio. Presidente Clóvis, é interessante, né, também muito bem falado pelo Matzenbach, independe dos sócios, porém o sócio é o tempero, na questão administrativa que independe, né, mas o clube vive e o tempero e a alegria dele são as pessoas. Sabe que eu também estou me motivando que nem a Silvia, de repente, né, quem sabe ser sócio. Muito bem. Eu gostaria de saber, pois eu sou da região carbonífera, além de quadras de tênis, de piscina semiolímpica, que mais que o sócio, o pré-candidato a ser sócio pode desfrutar do Clube do Comércio? Motivando nossos telespectadores que também estão se motivando. É que é uma motivação com dominó, efeito dominó. Eu já vou falar. A motivação para uma pessoa que tem um pouquinho de origem italiana e alemã que adora comer, eu vou dizer que a primeira motivação é visitar o restaurante do Clube do Comércio. Essa é a primeira motivação. Mas tem festa, restaurante, público, esportes, né? Como é que é? Sim, tem duas sedes, né? Uma na Rua da Praia, na frente da Praça da Alfândega, né? Ali já foi o epicentro dos acontecimentos sociais de Porto Alegre. Hoje a gente sabe que Porto Alegre, com o problema do calçadão, de proibir o trânsito de carros, criou-se problema, né? O clube solucionou porque hoje nós temos uma parceria com a Garagem Ladeira, com acesso diretamente da garagem para dentro do clube. Quer dizer, não há mais problema de estacionar. E temos a sede esportiva aqui na Avenida Bastion, perto do shopping Praia de Belas, que também resolvemos o problema de estacionamento, porque o shopping Praia de Belas fez um prédio de estacionamento ali com 7 ou 8 andares e com uma entrada direta para o clube. Quer dizer, os problemas de estacionamento foram solucionados. Ambos locais têm restaurante. O da sede centro serve de 700 a 1.000 almoços por dia. E o da sede esportiva, 500 a 600 almoços por dia. Agora aqui na sede esportiva, temos o café, que eu disse, que é um happy hour, jazz, música brasileira. Semana passada teve a Noite dos Namorados, um conjunto de bossa nova, um bom número. Tem que ser sócio para usufruir dos restaurantes? Não precisa ser sócio para os restaurantes. Mas tem então algum desconto? Tem algum benefício? O sócio do clube paga um valor a menos. Tem um desconto. Então tem que ter uma motivação, né? Não é representativo, mas se tu almoça todos os dias, lá pelas tantas é mais negócio ser sócio. Mas assim, o que o clube oferece, além de piscina e quadras de tênis, né? Ele tem churrasqueiras que podem ser utilizadas, tem academias, quer dizer, salão de beleza, tem pilates, academia de ginástica, tem musculação, Clóvis é um grande frequentador, tem uma área lá dessas lutas marciais lá que eu não sei meio o nome dessas coisas, mas enfim, tem várias opções, quer dizer, eu acho que isso a maioria dos clubes hoje tem. Tem um salão de festas que, por exemplo, o sócio pode locar para fazer. Essa questão, eu quero fazer, eu estou me formando, por exemplo, e quero locar o salão. Muito comum. E justamente o sócio tem desconto. É um valor muito mais vantajoso ser sócio para locar do que ser um que não é sócio. No centro da cidade nós temos um dos mais tradicionais salões de festas, que é o Salão dos Espelhos, né? Construído em 1939, com espelhos trazidos do centro do país, que era uma novidade, e que também tem uma boate de cristal, que são coisas lindas, que, como o Clóvis bem disse, estão tomados hoje pelo patrimônio histórico. Ali é pouca utilização, porque as pessoas dificilmente vão a festas no centro da cidade. Hoje o centro da cidade está passando por um processo de restauração, recuperação. Agora já temos alguma coisa ali no Cais do Porto, né? Já temos um embarcadeiro ali que está funcionando na Copa. No momento que o centro da cidade desenvolver essa vocação para um reaproveitamento pela sociedade porto-alegrense, certamente o Clube do Comércio está colocado muito bem. Houve períodos em que era no Clube do Comércio praticamente a sede da Feira do Livro, porque a Feira do Livro sempre tem aquele problema de choveu, né? Então tem que ter um local, e o Clube do Comércio prestou a isso. Então a sede do centro tem esse aspecto, e a sede esportiva, que é aqui na Avenida Bastos, também tem locais para restaurantes, tem um bar inglês ali, tem o café que foi inaugurado agora, e áreas maiores ou menores conforme o interesse. Se é uma
um casamento, se é uns 15 anos, se é uma formatura, né? Enfim, os sócios podem usufruir, também é aberto a não sócios, mas aí o valor é diferenciado. Doutora Silvia, e eu queria pedir licença também aos entrevistados. Eu queria fazer uma entrevista para ti agora, fazer uma pergunta para ti. Fizeste o teu debut de 15 anos? Claro. Marcou a tua vida? Com certeza. Foi importante? Absoluta, foi muito importante. Nosso Clube do Comércio, temos o debut de 15 anos? Não, agora não tem mais. Não tem mais. O Clube do Comércio, e isso é uma parte que eu estou cuidando da história, o Clube do Comércio, em 1956, né, quando ele fez o seu centenário, ele fez seu último baile de debutantes. Ele parou porque a gente vê assim, ó, alguns clubes ainda mantêm, e de uma forma bastante forte ainda, as debutantes, mas a gente viu no Clube do Comércio, quando nós abrimos as inscrições para as debutantes, a gente ia no cadastro e convidava jovens, né? Vai fazer 15 anos. Eu prefiro que a minha mãe me dê uma festa, uma viagem para Disney. Não sei o que, eu prefiro isso aqui, vou, né? Então a gente viu que começou a diminuir o interesse. Havia a possibilidade de terceirizar pessoas, nós procuramos, eu organizo aqui. O cronista Saul Júnior chegou a fazer um baile de debutantes no Clube do Comércio. Hoje, desculpa eu te interromper, mas Saul Júnior também é de Veranópolis. Você deve estar pensando aí, telespectador, que hoje eu fiz aqui, ó, eu juntei um pouquinho de cada pessoa que passou por Veranópolis. Eu tive o grande prazer de conhecer o pai do Saul Júnior, que foi uma figura histórica em Veranópolis. E o Saul Júnior foi durante muitos anos organizador desses eventos. Sim, né? sim. Ele teve uma parceria com o clube. O primeiro baile dos destaques que ele fez foi no Clube do Comércio. Eu me lembro assim da dificuldade, porque o clube era bastante hermético, de abrir para um cronista social fazer a sua festa, né? Aquele tempo, imagina, eu era do departamento jovem, assessorava o diretor social. Nós tivemos que convencer o presidente que era um grande negócio aproximar com o cronista social. E sabe que eu nunca soube o Júnior, o que tem no meio, que ele é Saul Júnior. Ele tem um nome no meio, né? Quer dizer, ele é filho do Saul, lá da tua terra, né? Lá de Veranópolis. Se eu não me engano, é Saul da Silva Júnior. Está explicado, então, está explicado. Se eu não me engano. Porque uma família é muito grande, né? Pois é. Agora, Veranópolis tem aquele restaurante giratório lá em cima, é maravilhoso. Tem sim, mas assim, voltando à tua pergunta, Rodrigo, eu acho que eu apesar de o Rodrigo tentar aqui, sempre me colocar aqui no foguinho aqui para você, telespectador, eu não sou tão idosa assim, mas eu acho que eu venho de uma geração ainda privilegiada. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, não quis isso. Eu quis dizer da importância que é um debut, né? Não, eu nasci no interior e na minha época ainda se tinham muitas debutantes a ponto, por exemplo, do Saul Júnior fazer esse baile dos destaques e ele buscava as meninas que tinham debutado no interior para trazer à capital. Ele era um evento. Rosa de Ouro. Exatamente. Então, assim, hoje eu acho que infelizmente, Rodrigo, mudou o perfil também muito da mulher e das famílias. A priorização de uma viagem ao exterior com 14, 15 anos. Hoje a menina não quer nem viajar com 15 anos. Na verdade, a 15 anos passa batido, com 13 ela já está indo, com 12 ela já está indo, ou ela já conhece o mundo com 12 anos. Mas, infelizmente, existem coisas que não tem preço. O tempo, 15 anos, só se faz uma única vez, né? É um rito de passagem, né? Exatamente. É que tinha assim, o que era o baile debutante? Era uma apresentação da jovem à sociedade, né? Muitas vezes era o primeiro salto que ela ia usar, porque ela era uma menina e se tornava, né? Tinha que treinar, hein? Tinha que treinar, né? Era isso da importância, por isso que eu falei de o primeiro longo que ela ia usar era no baile de debutantes, Exato. né? E ela tinha usado lá na primeira comunhão, mas é outro tipo de longo, mas enfim. Então, assim, havia um ritual. Como tu disseste, a minha filha, com 12, 13 anos, eles foram a Porto Seguro com a turma, né? Aí chega nos 14, já vão a Bariloche, porque hoje é assim, os jovens vão com outras propostas. Então, a apresentação à sociedade é quase que pouco significativa. Pois né? mas é isso que chama a atenção, e é por isso que o Vitrine RS hoje trouxe a questão do Clube do Comércio aqui. Por quê? Porque a gente, o Vitrine RS,
ele veio com o objetivo de trazer um pouco da história do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho, das personalidades gaúchas, pessoas que foram importantes e que são importantes até hoje para a história do Rio Grande do Sul e também os clubes que fazem parte dessa história. Quer dizer, essas pessoas estão esquecendo da sua história. Então, eu acho tão engraçado hoje que as pessoas se preocupam muito com a história de um outro país. Mas, às vezes, a pessoa não sabe a história da sua cidade. E eu trago, sim, Veranópolis, aqui como o Rodrigo traz São Jerônimo, muitas e muitas vezes para o Vitrine RS, porque, em primeiro lugar, a gente tem orgulho de onde a gente veio. E a gente não pode esquecer a nossa história. Porque se a gente não sabe e não preserva a nossa história, a gente não tem por que saber a história do outro. A gente precisa conseguir fazer essa conexão, né? Eu tive a colocação que tu estás fazendo e a preocupação do Rodrigo também. Eu e o Matzenbach, como jornalistas que somos e entrevistamos muitas pessoas importantes, né? Grandes figuras da nossa história, da própria história do Rio Grande do Sul e a história do Brasil. E em cada um tu vai pensando assim o porquê do sucesso de cada um, né? De cada programa de televisão, de cada jornal ou revista que foram surgindo ao longo dos anos. E uma coisa, e comparando, eu trago, fazendo um gancho para o programa de vocês, que tem 2 meses. E eu estou sentindo aqui, estou acompanhando vocês, estou sentindo esse calor humano aqui dentro dessa nossa, dentro desse recinto aqui dessa sala, que vocês têm uma coisa muito boa, os dois, que eu acho, primeiro a maneira como vocês tratam os entrevistados. Eu vi há pouco vocês tratando o delegado, né, a maneira simples, honesta, delicada. E segundo, a personalidade, né, que é o básico na carreira de todo mundo, né, e o que determina a sequência de um projeto, de um programa, seja o que for, é a personalidade, né, é as convicções. Não adianta a pessoa vagar, né, espiritualmente ou emocionalmente. A personalidade é a base de todo o caminho, de tudo que se pretende fazer na vida. Assim como nós estamos nesse projeto no Clube do Comércio, com muitas ideias de preservar o que é bom e de trazer coisas novas, vocês estão com um projeto de dar sequência a esse programa, que é a Vitrine RS. Então, eu quero parabenizar com vocês. Sigam esse caminho, essa fórmula. Essa tua preocupação com o interior, a tua também, as raízes de vocês, isso é uma demonstração de que vocês estão preocupados também com a cidade de vocês, da origem de vocês, do povo de vocês. Não poderiam nem falar, nem citar, né? Vocês estão agora em Porto Alegre então, há muito tempo, então eu acho que sigam com esse objetivo e com essa trilha que eu acho que é muito boa. Mas você vai querer dizer alguma coisa? Não, eu estou vendo ele já... Estou percebendo o andar do relógio. Nós temos o nosso próximo grande evento, que é a nossa festa da cantina, que vai acontecer no mês de julho ou agosto, agora estou sem o calendário. Eu queria ter a oportunidade de voltar aqui para trazer o convite para vocês. O senhor só vai voltar se eu deixar 2 convites. Não, se o senhor deixar 2 convites para nós, o senhor volta. Eu vou deixar ao vivo, vou falar ao vivo aqui para não dizer que o cara faz baixo dos panos. Exatamente. Venho trazer o convite porque nós queremos receber vocês como nossos convidados lá. Com certeza. E já vi que ela é de origem italiana e uma festa da cantina, queijos e vinhos, com música italiana e aquela mesa muito farta, né? Não dá para desperdiçar. E você também. Você aqui de São Jerônimo, mas também queremos a presença de vocês. Ficamos muito contentes de poder ocupar esse espaço e nós colocamos também o nosso interesse em sempre poder participar aqui e trazer alguma coisa para vocês das atividades do Clube do Comércio. Mas com certeza para a gente é o maior prazer, principalmente para dizer para o telespectador, a gente sempre relembra que na verdade nem eu nem o Rodrigo somos jornalistas e a gente tem muito que aprender com quem tem história e é por isso que hoje a gente está falando sobre o Clube do Comércio, mas com certeza nós temos 2 grandes professores hoje do nosso lado, nós poderíamos pegar eles de padrinho para nos assessorar pois aqui, né? Então, essa questão quer dizer com muita história que vocês... o Clóvis, em todas as TVs e rádios aí, tem uma história riquíssima. E quase tivemos aqui na TV Urbana um tempo atrás. Chegamos aqui, vir negociar, fomos convidados pelo então
Aí tava aquela confusão, que era TV Urbana, Cristal, né? Era o Leodo Costa naquele período, né, Cláudio? Isso. Chegamos aqui convidados para montar um programa de esportes. Depois não evoluiu, porque sabe que tem essa coisa de patrocínio, espaço e tal. Mas é um dos canais que a gente não trabalhou ainda, né, Cláudio? Um dos poucos que a gente não trabalhou. Eu me lembro, Silvio e Rodrigo, a TV Guaíba, no seu ano de fundação, eu trabalhava na Rádio na época, me perguntou se eu queria passar para a televisão. Estava sendo... E nós estávamos reunidos com o diretor Sérgio Reis, da época. Todos aqueles funcionários, os cameramans, como os dois, como é o nome dele? João O João e o Barroa. Barroa. Então nós estávamos, toda a equipe de câmeras-mans, iluminadores e todo mundo, e o Sérgio Reis fez uma reunião. Olha, estamos começando uma televisão nova no Rio Grande do Sul. Seremos mais uma a competir, ou melhor dizendo, nós não vamos competir com ninguém. Seremos mais uma televisão a ocupar um espaço no Rio Grande do Sul. E eu me lembro de uma frase do Sérgio Reis. Não se preocupem com o andamento e o acontecimento das coisas, porque com o andar da carroça que as melancias vão se ajeitando. E é com isso que a gente conclui. E assim, eu acho que vocês estão muito bem, e agradecendo muito ao convite que vocês fizeram a mim e o Matsevac. Estamos também à disposição para quando vocês quiserem, estaremos sempre às ordens. É por isso que a gente conclui hoje o Vitrine RS com essas duas grandes presenças. Muito obrigada aos representantes aqui do Clube do Comércio, e um bom final de semana aí, uma boa semana aí, um bom feriado, porque aí tem feriado, essa semana está bem conturbada. Bom dia a todos. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Rodrigo.